Boa noite para você que está chegando aqui no divã. Seja bem-vindo, bem-vinda. Fique à vontade para comentar, compartilhar também nossa live. E nossa live ficará salva aqui em nosso canal no Instagram quando se encerrar. Você pode assistir e também compartilhar. E fique à vontade para nos acompanhar também pelo canal do YouTube. Aqui na nossa bio está o nosso link. Fique à vontade para ir no nosso canal do YouTube também. Tá? Estou lhe adicionando aqui a tela, José Aldo. Boa Vamos, noite, Fabíola. Aldo. Seja bem-vindo a mais um divã. E hoje teremos como tema os sofrimentos psíquicos na atualidade. E estamos aguardando aqui nosso convidado especial. Mais uns minutinhos. Seja bem-vindo, José Aldo. Boa noite. Boa noite, Fabíola. Quero dar boa noite a todos que fazem presente, que vão passar por aqui. Sempre lembrando, né, Fabíola, que o programa Além do Divã é todas as quartas-feiras, tem como objetivo trabalhar, dialogar sobre questões existenciais, psicanalíticas, filosóficas, teológicas, né? E esse é o ponto para nós dialogarmos acerca disso, conversações, né? Mas você quiser aprender mais sobre psicanálise, quiser aprender mais, procure o nosso curso, né? Entre, estude. Estamos brevemente com novos cursos, estamos terminando nosso curso Amor, Desejo e Curso, né? E é uma honra estar com você novamente. Estou até pensando, quando você não estiver mais conosco, né? Depois a gente vai ter que anunciar o nosso público, viu? Deixar para você, viu? Entendeu? Já Joinha, ia se chegando pode entrar. aqui. Seja Quer, bem-vindo. quer se Jéssica. apresentar? Seja bem-vinda. E é isso, Vamos. Fabíola. Além do Divã, é um programa que foi feito especialmente por você e para vocês, né? Então, essa é a proposta de nós conversarmos. Você que tem fazendo algum propósito, algum tema que gostaria que nós conversássemos aqui, sinta-se à vontade para escrever, para colocar, né? Sinta-se à vontade para perguntar, para questionar, colocar sua opinião. Aqui nós vamos tentando cada dia, já está com 2 anos, né, Fabíola? Um ano. E isso já vai fazer 2 anos agora em agosto. Pensamos só que ia ser apenas algo assim rápido, né? Mas não. De repente deu certo e a gente está aí, com novas propostas, com novos projetos, e contamos com a participação de todos vocês. Sinta-se à vontade para questionar, para perguntar e colocar sua opinião acerca de alguma coisa que chame a atenção. Certo? Não estou conseguindo aqui. O Joilson já está aqui na nossa live. Joilson, vê se você consegue enviar a solicitação. Deixa eu ver aqui. Aparece enviar link, né, José Aldo? Enviar convite. É. Assim. Enviar Eu para enviei uma aqui participar, para você, só que não foi. igual você fez para mim. Sim. Mas hoje que ele é o participante hoje. Peraí, pronto. Aqui. Pronto, agora adicionando aqui o Joilson na tela. Então, pessoal, nosso convidado hoje é Joilson Silva Aguiar, psicólogo, especialista em dependência química e saúde mental. É membro A da câmara, ONG. A sua câmera, Joilson. vi para você. Então, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Além do Divã. Já passou por aqui Aí. e está retornando aqui novamente para conversar conosco. Seja bem-vindo, Joilson. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estava tentando entrar aqui pelo
notebook, mas eu não consegui. Não Pode. consegue, é só pelo celular mesmo. Não consegue entrar. Ele não habilita a gente participar de live e nem abrir no caso. Quem vai participar como convidado só pelo celular. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Pode ficar à Vamos lá, né? Boa noite, Joilson. Seja bem-vindo mais uma vez do programa Lei do Divã, esse programa que já está quase adentrando 2 anos, né, Fabiola? E que nós vontade. pensamos que ia ser só uma experiência, mas parece que está dando certo, né, Fabiola? Já estamos com outros projetos aí, né, outras formas de programas, e estamos continuando para fazer essas conversações, trazer uma fala não muito academicista, mas uma provocação. Eu acho que o Além do Divã é uma provocação para você que queira entender mais, aprender sobre psicanálise, curse o nosso curso. Nós estamos terminando o curso aí, Amor, Desejo e Gozo, né? E tem vários cursos aí que já foi administrado. Sinta-se à vontade, né? A Fabíola posteriormente vai divulgar os cursos que a gente já fez. Sinta à vontade para escolher qual curso que você gostaria de participar conosco. Né? E Já faz 2 anos já, né? já há 2 anos. Fora o curso, né, Fabíola? Então, quantos anos de curso vocês estão comigo? Já estão 2 anos, né, Fabíola? O curso é desde 2021, José Aldo. Agora o Divã é desde Tá? 3 2022. anos já que vocês estão comigo no curso, né? Marcelo, Marcelo também está passando por seja aqui. bem-vindo, Marcelo, ao nosso coordenador do curso. E é isso aí. E temos novos cursos aí, nos próximos anos aí, quando terminar esse, né? Silvia Miranda, psicologia, os mestres da psicanálise. Obrigado, Silvia. Parece que caiu, Fabíola, está me escutando? Acho que é a do Joilson que tá carregando. Então é isso aí. Então vamos. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que vão passar. E hoje o tema é um tema muito provocativo, né? O sofrimento psíquico na atualidade, né? E aí trazemos o psicólogo Joilson, né? Que vai explanar um pouco acerca da sua prática, do seu convívio com a clínica. E hoje eu vou descansar um pouco para que ele possa falar mais, né? Eu quero só escutá-lo. Joilson, tudo bem por aí? José Aldo, eu acho que o link do Joilson caiu, que apareceu uma nova solicitação aqui Eu dele. coloquei lá de novo para ele. Essa Deixa eu queda ir. de internet horrível. Já passei por isso, né? Tem um período que nós quase não fazíamos nas nossas lives, né? Verdade, ainda bem que melhoramos bastante os nossos sinais. Mas, infelizmente, nossos sinais aqui no interior do estado ainda são bastante Certo. precários ainda. Eu estou convidado novamente. Bom, tá travado aqui, o Joilson está travado, e eu não estou conseguindo que ele entre novamente, José Aldo. Vamos aguardar. Se consigo enviar novamente, aí para ele sair para voltar novamente e ligar, porque a vez não vai, porque está ainda tentando, né? Isso, E aí ele isso. tem que sair para poder. Isso. Se ele estiver nos ouvindo, para que ele saia da live e retorne E novamente com retorna o outro novamente. link. Às vezes ele fica lá e fica tentando e não dá certo. Boa noite, Eni. Boa noite, quem mais que chegou por aqui. Professora Eni, também minha professora da faculdade. Night Lanche, Chapadinha. Silvia. Deixa eu ver quem mais. Raquel, Ednilson, Júlia, Freires, Kessia. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Dou mensagem para ele, Marcelo, seja bem-vindo.
Mandou mensagem para ele, se ele está vendo online. Não vou conseguir passar mensagem para ele, José Aldo, porque se eu sair daqui da tela, vai fechar. Mas a gente pode ir. Pronto, ele saiu e ele vai retornar agora novamente. Insta da Rainha, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Vamos ver aqui se retorna novamente com o Joilson. Estou solicitando para entrar. Retornou, Joilson. Agora vira sua tela aí. Perfeito. A internet está só caindo aí, olha isso aí que eu não... Entendeu? Agora já resolveu. Vamos lá. Então, vamos começar com o tema sofrimento psíquico na atualidade. Primeiramente, antes de começar, quero agradecer a presença de todos que estão passando por aqui, daqueles que ainda não passaram e que estavam assistindo nosso vídeo. Sinta-se à vontade para opinar, para questionar. Lembrando que esse programa é uma provocação. Se você quer aprender mais sobre psicanálise, procure o nosso curso, né, Fabiola? Se você quer se aprofundar mais. E muito obrigado, Fabiola, mais uma vez, e boa noite a todos. E passamos a palavra para Joilson, né, sobre a questão do sofrimento psíquico da atualidade. O que seria isso, Deus? Quando você solicitou Obrigado. o sofrimento psíquico na atualidade. Obrigado, José Aldo. Olá, Fabiola, tudo bem? Bom estar com vocês novamente aqui. José Aldo, quando eu recebi esse convite para poder abordar um tema, eu comecei a refletir sobre o que a gente poderia falar sobre isso, né? E a partir dessa reflexão, o que nos coloca Lacan a pensar, né, a partir da nossa prática analítica, é de que o analista ele precisa estar atualizado com as questões, né, as questões do seu tempo, né? Então, pensando justamente nisso e pensando o que eu tenho escutado na clínica, né? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Como referência dessa fala, eu procurei, né, estudar e verificar e ler um texto que é muito atual, né, muito contemporâneo, que é o Mal-Estar na Civilização, né, um texto da década de 30, um texto social de Freud. Ele vai tratar justamente dessa reflexão sobre esse mal-estar, né, na atualidade, né, na civilização, né? E pensar nisso, nesse sofrimento psíquico, pensar sobre essa variedade de sofrimento que a gente escuta hoje no consultório, né? Eu até pensei no tema que seria novos sofrimentos psíquicos, né? Mas logo eu pensei o que seria de novo, né, nesse sofrimento que hoje comparece na clínica, né? É claro que há a possibilidade de uma configuração nova. Nós vivemos em um tempo totalmente diferente de um tempo de Freud, de um tempo de Lacan, né? Então, mas as configurações, né, do que produz esse sofrimento, né, ele perpassa o tempo, né? E esse texto que eu mencionei, ele é um texto atual que nos possibilita visualizar de fato que esses fatores, né, que produzem sofrimento, né, a qual as pessoas se queixam e sofrem, ela perpassa inúmeros fatores, né? E o objetivo dessa fala, ao propor esse tema, é justamente isso, né? É propor uma reflexão de que esse sofrimento psíquico, além, a questão aqui não era caracterizar, conceituar, ou dizer o que é o sofrimento, né? Isso a gente encontra, né, em outro espaço, né, em outro lugar escrito, né? Mas justamente propor uma reflexão de que esse sofrimento psíquico,
a qual os sujeitos se queixam diz respeito, né, a fatores culturais, a fatores decorrentes, né, de suas relações sociais, de suas relações afetivas, relacionais, e o modo como esse sujeito responde a essas questões a qual lhes são demandadas as exigências em relação ao seu modo e seu estilo de vida. Nessa perspectiva, o sujeito ele não é alheio a esse modo de sofrimento, né? Em algum momento, Freud chegou... Oi? É importante colocar isso, porque a pessoa acha que não participa desse mal-estar, desse sintoma, né? Porque sempre nós estamos sempre naquela máxima de culpabilizar o outro, né? Queixar mais do outro, achar que o outro é o culpado por esse nosso mal-estar, né? Perfeito. É justamente isso que eu coloco aqui, né? De pensar que isso que se produziu, né? Que o sujeito chega em um consultório e diz, olha, tire isso de mim, né? Isso é produzido ao longo de uma vida, né? O Freud fala isso, que a gente não se pode tratar uma questão que se produziu ao longo de uma vida em uma, duas, três sessões, né? E a gente vai falar também já um pouco mais adiante sobre essa questão dessa urgência, né? Essa questão da urgência de que esse sujeito chega ao consultório e pede que o analista, né, retire esse sofrimento, retire esse mal-estar, né, de um modo rápido, de um modo a ele não sentir esse mal-estar, né? Então, colocando nessa perspectiva, o sujeito participa sobre isso, né? Porque o sujeito inserido no mundo, inserido em um processo de contextualização social, afetiva, relacional, o modo como ele se porta diante dessas questões, desses fenômenos, desses fatores, eles respondem a isso de um modo muito singular, né? E é nessa perspectiva, na direção de um tratamento, que a psicanálise convida o sujeito a pensar sobre esse modo como ele se coloca diante dessas questões, né? Então, nessa perspectiva que Freud vai investigar sobre essas questões, né, de mal-estar na civilização e o modo como isso afeta o sujeito, ele vai colocar a questão, ele parte de um ponto de partida que é uma reflexão sobre a vida, né? Sobre a reflexão sobre a vida, né? Ele vai pensar, e a psicanálise, nessa perspectiva, ela não tem ela não compreende o sentido da vida, o que poderá vir a ser a vida, né, de um modo muito romântico, né, mas de um modo realístico, né? Eu poderia dizer até mesmo trágico, né? até mesmo trágico, né? Então, nessa perspectiva, nessa investigação que o Freud vai pensar sobre esse sofrimento, sobre de que modo isso afeta o sujeito, né? Ele coloca a vida em questão, né? E a psicanálise ela vem nos colocar e nos convidar a pensar a vida e a compreender a vida de uma maneira menos romântica e muito mais realista, né? A vida tal como ela ela tem suas dores, né? Ela nos impõe desilusões, nos impõe tarefas difíceis de resolver, desilusões, perdas, separações, né? Isso é inerente à vida do sujeito, à vida do ser humano, e não há possibilidade de você, de modo algum, não se haver com essas questões
em algum momento da sua vida, em algum momento da sua existência, né? Então, isso e essas questões, no momento em que o sujeito se depara com essas questões, que ele tem que se haver com essas questões, isso afeta, né? Isso afeta de um modo que vai colocá-lo em uma situação a responder isso de algum modo, né? De que modo o sujeito vai responder em relação a essas questões diante de uma perda, diante de uma separação? Só um instante aqui que eu acho que travou aqui. Tá normal. Perfeito. É porque alterou umas coisas aqui. Então, diante dessas questões, o sujeito vai responder de um modo, né? E é desse modo que sintomas, sofrimentos vai surgir em decorrência disso, né? Desse mal-estar. Então, diante dessas questões, o modo como o sujeito vai responder a isso, né? Diante desses fatores que tocam e que afetam, é impossível como Freud nos coloca, né? Deste modo, é impossível que o sujeito não prescida, né? Não lance mão, né? De medidas paliativas, né? De medidas paliativas para poder lidar com esse mal-estar que o afeta, né? Que seria, então, portanto, essas medidas paliativas ao qual o sujeito lança a mão para poder lidar com esse mal-estar, lidar com esse sofrimento que se produziu em decorrência, né, desses fatores que afetaram a sua vida em um determinado momento, né? Distrações poderosas, satisfações substitutivas e substâncias entorpecentes, né? Esses seriam 3 alternativas possíveis para que o sujeito possa lançar a mão, para que ele possa se haver, né, com esse mal-estar, com esse sofrimento a qual ele se encontra, né? Então, pensar nessas, e aqui a partir daqui a gente pode começar a pensar o que temos de contemporâneo hoje na atualidade, né, o que chega, né, até as nossas clínicas, né, o modo de ouvir esse sujeito, o que é que esse sujeito se queixa, né? E de que maneira, ao serem interrogados, de que maneira a gente ouve e percebe de forma concreta que as maneiras e os meios a qual esse sujeito tentou, de alguma maneira, se desvencilhar desse sofrimento, foi a partir dessas três medidas paliativas, né, que Freud fala nesse texto, né? É importante, Jorge, você me traz à mente, desculpa falar. À vontade. Hoje nós vivemos, essas medidas paliativas, nós vivemos uma medicalização da angústia. E você falando aí, Perfeito. uma medicalização da angústia, porque as pessoas não conseguem mais lidar, como chamamos em psicanálise, com sua castração, com sua falta a ser. Não sabemos mais lidar hoje com perdas, com derrotas, com frustrações. E aí nós estamos o tempo todo tamponando essa falta, criando mecanismos de fuga, criando amuletos para suportar a dor da existência, né? Mas Freud também percebe que, no seu texto interessante, de 1930, é um texto muito atual também, O Mal-Estar na Civilização, e o texto, além do princípio do prazer,
que Freud percebe também ao escutar os seus pacientes em sua clínica, Freud vai perceber que o sujeito também não busca somente obter prazer para evitar o seu desprazer, o sofrimento, mas ele também busca alguma forma de satisfação do desprazer. É como se tivesse um motor, algo condicionando a ele a buscar ao desprazer. E aí Freud faz aquela pergunta, conjecturando Freud, ele diz o seguinte: por que as pessoas não querem ser felizes? E ele percebe isso, que a clínica, com o tempo, não se tratava apenas de trazer o que é recalcado para a consciência, mas há um retorno do recalcado e que a pessoa também tinha um prazer de estar ali. Freud, e aí Freud se dá conta que todo sintoma envolve também uma mescla de prazer. Uma mescla de prazer e uma mescla de desprazer, da qual o sujeito também quer se livrar, mas também por isso ele busca essa análise, mas quando ele está se aproximando do fim, há uma resistência. A gente percebe muito isso na clínica. O paciente vai bem, quando de repente ele é como se ele se auto-sabotasse, é como se ele auto-derribasse. E aí voltando de novo àquele estado de novo, de desprazer, de dor, de angústia, de sofrimento. Porque também há o que nós chamamos na psicanálise lacaniana, há um gozo. E lembrando que gozo não é o prazer, mas sim o prazer na insatisfação, no sofrimento. E aí Perfeito. Freud também percebe isso. Freud percebe isso, que quando ele diz que ele tinha muita dificuldade em fazer com que os analisantes ficassem mais tempo em análise. Mas hoje ele já estava com dificuldade maior em tentar terminar as análises dos pacientes. Porque percebia que é algo, que esse analisando busca evitar o desprazer, mas também busca alguma forma de desprazer. E aí nós percebemos isso hoje muito na clínica. Que como também que as pessoas, e não só na clínica, você, eu, nós sabemos, alguém tem algum amigo, que sempre, todo dia está falando a mesma coisa. Minha vida não dá certo, dá errado. Todo dia está se queixando, mas não busca uma análise, não busca um acompanhamento, mas todo dia está na mesa de bar bebendo e repetindo a mesma história, nessa compulsão, uma repetição infernal. E não busca uma análise. Por quê? Porque muitas vezes ele vai sair desse lugar. E aí é que Freud vai chamar desse benefício primário do sintoma, que é essa satisfação libidinal, esse investimento capital que o sujeito dá a tudo isso. Claro. E aí você falando aí, me veio à mente isso. É um paradoxo ao tratar essa questão do sofrimento psíquico, do sujeito, dentro de um processo de análise, numa direção de um tratamento, isso se torna, isso é bem latente de se observar, há, de certo modo, uma satisfação, um gozo, nesse modo de funcionamento, do próprio sujeito, de se desvencilhar disso que isso a qual ele se queixa. Na clínica da toxicomania, isso é bem característico, é bem marcante. Então, retomando, essas poderosas distrações a qual o sujeito pode lançar mão, elas possibilitam, de algum modo, o sujeito momentaneamente, de modo, como eu poderia dizer, de um modo ilusório, de certo modo, ele não se avê com sua vida tal como ela é. Então, é o que a gente poderia pensar que, claro que isso não é a via de regra, Viajar é muito bom, é ótimo, mas isso que não é só o fato de viajar, de conhecer um lugar,
mas de sair de uma condição de mal-estar, né, numa perspectiva de que esse lugar, essa viagem, o que eu vou obter de satisfação, né, de bem-estar nessa viagem, irá possibilitar um conforto, né, um bem-estar emocional, né, me livrando dessa condição de mal-estar, né, que eu me encontro, né? Então, é uma forma, de certa medida, de você tentar se desvencilhar, né, e não se haver, de fato, com aquilo que não vai bem, que disfunciona e que produz esse sofrimento a qual o sujeito se queixa. Uma outra medida paliativa também são satisfações substitutivas, né? O sujeito está o tempo todo, né, lançando mão de medidas substitutivas. Ou seja, aqui há uma relação de negociação com o seu real desejo, né? Eu desejo algo, mas eu procuro aqui procurar maneiras e meios, né, de alcançar uma satisfação que não seja de fato aquilo que eu desejo, né? Eu sei o que de fato eu desejo, mas eu não quero, eu não gostaria de fato de realizar esse desejo, né? E essa é uma, vamos dizer assim, um certo enigma dessa questão do desejo. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai bem longe e começa a delirar, né? Porque desejo requer desejo, né? Desejo requer desejo, né? Então aqui a gente pode pensar o drama da histérica, né? A histérica, né? Essa clínica da histérica, Freud nos ensina que a histérica prefere manter o seu desejo, né, insatisfeito e buscar maneiras substitutivas para poder lidar com esse desejo insatisfeito, né? E o que temos hoje de contemporâneo latente é o uso de substâncias entorpecentes, né? E o Freud vai dizer que essa é uma das maneiras mais poderosas, né, de lidar com o desprazer, né? Evitar o desprazer, buscando uma relação de prazer, nisso que em algum momento vai produzir, né, desprazer também, né? Ou seja, para evitar esse sofrimento, né? E isso, ao longo da história, a literatura nos ensina isso, que povos, ao longo dos séculos, sempre utilizaram de substâncias para lidar com questões subjetivas, utilizando esse termo mais contemporâneo. Tem um comentário aqui, da psicóloga Raquel. Ela disse assim: isso me lembra quando o sujeito, por exemplo, está em um trabalho que não faz bem e, por consequência, ele é cometido por crise de pânico e ansiedade e usa desses sintomas para se negar a voltar ao trabalho. Ela comentou novamente aqui aliás, sofre por não se impor, validar suas angústias e desconfortos. Claro, vai falar? Freud fala isso claramente. O sujeito vai utilizar de sua doença para ganhos primários, para ganhos secundários, né? Isso chama benefício primário e benefício secundário da doença. Ele benefício primário. Ele vai utilizar, em alguns casos, o sujeito utiliza disso, né? E ele vai utilizar para obtenção de ganhos, né? Seja financeiro, seja outros, né? Mesmo tendo uma série de possibilidades de tratamento,
né, de um plano de saúde, de acesso ao serviço público, né? Mas aquilo ali vai representar para ele um ganho, né? É claro que não é de modo geral, não é de modo universal, tá? Mas isso é percebido. Tá? José, você ia falar. Não, é interessante, porque coloca uma coisa que ela colocou, porque é o ganho secundário, é o ganho primário ou é o ganho secundário da doença. O ganho primário seria esse que ele vai, que é a fuga para a doença. A pessoa que encontra doente, ele foge para não ter que trabalhar, né? Porque ele está nessa obtenção, nesse benefício. E aí tem o benefício secundário, né? Que nós chamamos, isso tudo é o lucro do sintoma. E hoje nós vemos isso, né? O sofrimento físico na atualidade. Muitas pessoas estão bem, entre aspas, com seu mal-estar. As pessoas estão sofrendo, a gente ouve muito numa mesa de pai, algum amigo chega, eu estou passando por isso, mas ele não se implica. Aí uma análise só acontece propriamente dita quando esse sintoma, que é esse sintoma que nós chamamos de sintoma parceiro, né? Esse sintoma parceiro, esse sintoma parasita, né? Esse sintoma que é um sintoma adotado para o sujeito, seja ele sintoma histérico, fóbico, obsessivo, né? Que são sintomas de mensagem, que contém uma verdade decifrada, memorial histórico do dito do sujeito, do outro, né? E a partir desse momento, quando o sujeito ele começa a se questionar, a se implicar porque sofre. Então, o sofrimento implica também eu me questionar, como o Jorge colocou no primeiro momento, mas também eu sou responsável por esse meu mal-estar. Só que nós desculpabilizamos nós mesmos e culpabilizamos o outro. E aí que nós chamamos de retificação subjetiva, que seria a passagem de queixar-se dos outros para queixar de si mesmo. E a entrada em análise parte a partir desse momento que o sujeito reconhece que ele é o seu próprio algoz, que ele é seu próprio adversário, que ele é seu próprio inimigo. E muitas pessoas não querem se responsabilizar, porque, como dizia Sartre, a responsabilidade ela gera angústia, a responsabilidade ela gera mal-estar. É muito mais fácil eu culpabilizar o outro, dizer que eu não sou poeta porque minha mãe não comprou um livro de poesia, dizer que eu não sou isso ou aquilo porque a sociedade foi cruel comigo, do que eu aceitar que, no fundo do fundo, eu que sou o meu próprio algoz, eu que sou o meu próprio adversário. É menos doloroso, Jair. Por isso nós buscamos sempre amuletos fora, em vez de nós nos responsabilizar com o nosso mal-estar. Por isso, se Freud pergunta a Dora, qual é o papel, qual é o seu papel nisso tudo que você se queixa? E aí a partir disso aí, que o sujeito vai dar um salto na sua vida. A partir desse momento que ele entende que não é só o outro, que o inferno, como dizia Sartre, o inferno não é só os outros. E responderia Blaise Pascal, o inferno é nós mesmos. E aí Freud disse que o desejo inconsciente do homem é o seu destino. É importante, Fabíola, Joilson, e quem nos está assistindo, sair dessa cápsula de achar que o outro é o culpado por tudo e partir se responsabilizar. Lógico, é mais doloroso assumir a responsabilidade por tudo na sua vida, é mais doloroso. Mas é a partir daí que nós vamos dar salto na vida e vamos trabalhar melhor esse nosso sintoma, esse nosso mal-estar, essa pedra no meio do caminho, como dizia o Andrade, e transformar essa pedra em algo novo, em uma invenção nova, partindo do sintoma, como dizia Lacan, do sintoma para o santoma, que é uma invenção singular e particular do sujeito, que o sujeito transforma todo esse mal-estar em algo novo, né? Em uma poesia, essa pedra seja fragmentada até se transformar em um diamante. Porque senão nós vamos ficar aquele discurso daquele desenho, vida, nada dá certo para mim, que é um discurso do deprimido, muitas vezes.
E o deprimido é alguém que cedeu o seu desejo, porque ele não quer te responsabilizar por aquilo. Ele não se implica com o seu mal-estar. Ele não quer falar. E aí nós vivemos também, Joilson, esse mal-estar na atualidade, nós vivemos também que o curto-circuito da palavra. E a análise Claro. é o lugar de da fala, da palavra. E as pessoas preferem o quê? Tamponar, se medicalizando. Não estou dizendo que é errado, porque tem caso de caso. Mas falar, Lacan dizia cura. Então, nós estamos vivendo esse curto-circuito da fala, onde as pessoas estão vivendo uma época mediática, né? Não quer se haver o seu mal-estar. Não quer não querem atravessar pelo luto. E quando eu falo de luto, eu não estou falando de morte em si, mas eu estou falando de toda a nossa perda que nós vamos perdendo ao longo de nossa existência. E que hoje, essa geração de hoje, uma geração de adolescente, geração mimimi, que não sabe perder, que não sabe lidar com a sua falta, com sua castração. E aí comete suicídio, aí mutilam, e aí esse sofrimento ele prefere logo medicamento. Na minha clínica, eu atendi um paciente que estava no alto nível de ansiedade, pânico, de ansiedade, do pânico, perguntando se eu medicava, se eu tinha algum medicamento. Eu disse, não, aqui é o lugar da fala. E aí ele saiu, passou umas 2, 3 semanas, depois voltou. Porque quero resultado rápido. E a psicanálise, muitas vezes, pode ter um resultado longo, porque nós não temos uma varinha mágica que vai curar esse paciente da noite para o dia. Porque é uma relação do sujeito com o seu mal-estar, como o Jorge colocou no primeiro momento. Pode durar uma semana, um ano, né? Vai depender. Se a gente for problematizar essas questões, a gente vai muito longe. Né? Sem dúvida. De fato, são... É um tema muito caro, né? É porque uma coisa vai se alinhavando e vai, né, e vai puxando uma outra coisa. Né? Claro, essas são marcas do nosso tempo, né? O circuito da palavra, a urgência em resoluções rápidas, tira isso de mim o quanto mais rápido possível, eu não aguento, né? Então a gente perdeu aquilo, de certo modo, se fragilizou a nossa capacidade de refletir sobre isso que nos afeta, né? De questionar, e a psicanálise ela faz isso, ela convida, em um processo de tratamento, ela convida o sujeito a pensar sobre essa questão, ou seja, como eu falei no início, né? O sujeito tem uma questão com esse sintoma, isso é seu, isso faz parte de ti. Né? Isso se produziu a partir, né, de certos fatores sociais, afetivos, a qual eu mencionei, né? E você estava inserido nesse contexto. Então, o que vai fazer a partir disso? Né? A psicanálise vai te auxiliar a dar conta dessa questão a partir desse método, né, que é uma experiência de palavras, né? Então, o que o Freud fez a vida toda, né? Não somente no seu espaço particular de consultório, mas também nesse texto aqui que a gente tá pincelando para pensar esse tema aqui, né, do sofrimento psíquico na atualidade, né? Então, ele vai colocar, a partir do que eu falei, dando continuidade, ele vai colocar o que seria o propósito de vida para o sujeito, né, para o ser humano, né, o que seria a vida e o que seria, né, o sentido de vida para esse sujeito, né, ou seja, o que é que ele deseja da vida, né, o que a gente poderia pensar, o que seria uma boa vida para você, né? O que seria uma boa vida para você, né? Então Freud chega numa então ele
chega nisso que a gente chama de felicidade, né? E é uma palavra é uma palavra que a gente, nas nossas relações sociais, afetivas, de trabalho, vez ou outra ela ressoa. Quando a gente interroga um amigo, alguém próximo de nós, o que você quer da vida? Né? Esse sujeito troca, eu quero felicidade, né? Eu busco felicidade. Eu gostaria de uma vida feliz. Né? E quando se pergunta para esse sujeito o que seria uma vida feliz, ele nos responde a partir... bem, eu gostaria de uma casa, eu gostaria de um bom trabalho, né? Eu gostaria de um carro, eu gostaria de morar num bairro legal, eu gostaria de ter uma certa quantidade de filhos, eu gostaria de ter uma esposa, né? Essa coisa material ela é colocada, né, como almejada, como desejada, para alcançar isso que a gente chama de felicidade. Mas, no fundo, Joel, se você me faz lembrar o que Hegel, Lacan, o aforismo hegeliano, Lacan vai dizer que o desejo do homem é o desejo do outro. É esse desejo de ser reconhecido, de ser amado. Né? E aí, muitas vezes, a gente está dentro dessa cápsula do outro, não de nós mesmos. Né? A gente percebe claro. muito isso, né? Esse discurso claro, capitalista, né? Porque colocar vários objetos como uma forma de transformar a nossa falta a ser. A partir disso que eu tenho, que eu compro, o outro me olha diferente. Né? O outro me percebe diferente. E são meios e maneiras, voltando, né? São medidas paliativas para não se haver, de fato, consigo com suas questões. Né? Com sua vida tal como ela é, diante de perdas, diante de separações, diante de questões a qual a vida exige desse sujeito. Né? É claro que nada disso é errado, tá? É claro que nada disso... mas a gente está pensando aqui que isso tem um significado na economia subjetiva do sujeito. Né? Do modo como ele goza, do modo como ele trata o seu mal-estar, né? Em detrimento de uma busca de bem-estar, de prazer e satisfação. Então, a psicanálise vai problematizar justamente essa questão do que seria essa felicidade. Ora, diante da vida e diante dessas questões que são impostas ao sujeito, então a gente está sempre ali numa gangorra em relação entre o prazer e desprazer, né? Entre bem-estar e mal-estar, né? Isso que nos afeta, né? E aí está o sujeito nessa linha muito tênue em busca de felicidade, né? O que seria então a felicidade para a psicanálise? Né? Freud faz uma resposta muito interessante, Joilson. Falando aí, me vem a mim. Freud diz o seguinte: nós poderíamos ser melhores. Freud, eu acho que ela responde essa tua pergunta quando ele disse que nós poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons. O problema é que nós queremos, como diz Jacques Lacan, queremos ser amados por tudo, pela cor dos nossos olhos, pelo nosso cabelo, por tudo. Não seria melhor, eu acho que nós seríamos mais felizes se nós aprendêssemos, de fato, lidar com esse nossa falta a ser, com essa nossa castração, lidar melhor com saber fazer melhor com esse sintoma, com esse mal-estar. Porque o que nós percebemos hoje é uma sociedade mediática, uma sociedade narcísica, que está dentro daquele sintoma espelho, espelho meu, existe alguém mais velho do que eu, e que está sempre procurando aprovações no olhar do outro, porque muitas vezes não suporta nem o seu olhar, com medo de ser pedrificado, esse olhar medusante. Né? E é muito importante, lembrando também uma frase de Sartre, que está dentro desse contexto, muito psicanalítica, a frase de Sartre, quando ele diz que não é o que fizeram de mim, mas é o que eu vou fazer com tudo isso. Né? Então, é uma boa virada, né? Transformar todo esse
amuleto em algo novo. E às vezes Claro, vários objetos na nossa vida com uma forma de taponar e nada chega, porque cada desejo realizado permanece satisfeito, como dizia Schopenhauer. Então nós claro, somos um eterno essa, passeio. essa também é uma marca da nossa época, né? O sujeito se havendo com seus ideais, né? Seu ideal do eu, as exigências desse ideal em relação ao outro, em relação a isso que a gente chama de psicanálise do grande outro, né? De ser amado, de ser desejado, de corresponder às exigências do outro, tal como eu suponho que deva ser, né? Como o filósofo coreano traz essa questão, eu não vou me lembrar agora, que é a sociedade da performance, né? O sujeito sofre por não dar conta daquilo que é exigido dele, né? Nas empresas, no seu trabalho, na faculdade, né? É uma vida tomada como um modo capitalista de funcionamento, né? Empresarial. Eu tomo minha vida como meta a ser realizado, papapá. A gente não vai entrar nisso também porque a gente vai começar a delirar aqui. Então, o sujeito vai se haver com o tempo todo, né, com essa questão de desprazer e desprazer, né, durante toda a sua vida, né. E a psicanálise vai colocar isso como a felicidade, né, essa busca por felicidade, ela advém de necessidades represadas, né, reprimidas, né, de desejos reprimidos, né, e o sujeito procura satisfazê-los, né, de certo modo. Né. E aqui a gente já de pensar as pulsões de vida e pulsão de morte, né, rapidamente, para a gente pensar que o nosso desejo a um objeto, a uma meta a ser alcançada, né, e há uma satisfação, né, e essa satisfação ela não é prolongada, né, de certo modo a ser intensificada e ser permanente, né? Ela é episódica, né? É o que Freud coloca nessa sua investigação, um fenômeno episódico, né? Dessa realização, né, de necessidades represadas, né? E logo o sujeito, né, vai se haver com o mal-estar e com o tédio, né? Porque desejo mais, algo mais, né? Se eu compro um carro de tal marca, de tal ano, de tal cor, quando eu começo a usar esse carro, logo esse carro, né, eu não desejo mais, eu desejo um outro carro, e assim sucessivamente, né? E assim são, né, uma série de objetos que entram nesse círculo, né, nesse circuito, né, de desejar, né? Então, esse sofrimento a qual o sujeito é o tempo todo ameaçado, né, advém de três lados, né? A nossa relação com o nosso próprio corpo, né? A nossa relação com o mundo exterior, ou seja, com as questões da natureza, né? E das nossas relações com outros seres humanos, né? E essa terceira fonte de sofrimento a qual ameaça o sujeito o tempo todo durante a sua existência, né, que é a relação com o outro, né? Freud sinaliza que é a mais dolorosa, né? Ou seja, as nossas relações interpessoais, né? E aí a gente pode começar a pensar aqui, dar nome para certos sofrimentos na atualidade, né? A relação do sujeito com a sua imagem, com o seu corpo, né? De que maneira
os sujeitos estão se havendo com essas questões, né? O tempo todo a gente vê o quanto que o culto, a imagem, a boa forma, a beleza, né? Ela incita o sujeito a desejar esse ideal, né? Esse ideal de perfeição, e o quanto que muitos sujeitos têm levado isso muito a sério, né? A ponto de produzir consequências drásticas, até mesmo morte, né? Certos procedimentos cirúrgicos, certos procedimentos estéticos, né? Um modo de se haver com essa decadência do próprio corpo, com a imagem, que é imanente à própria existência. É claro que não é um discurso contra essas questões, né? Mas é pensar o quanto que esses métodos... Oi? Esse excesso, né? Esse gozo excessivo, que Perfeito. está mais além, Obrigado pela do palavra. prazer. Claro. É o excesso de tudo isso, como quando a gente fala, por exemplo, também do uso da medicação. A medicação ela é indispensável por uma série de sofrimento psíquico, né? Uma pessoa em condição de um sono precário, há uma medicação que possibilita esse sujeito dormir. E o sono é indispensável para a saúde do corpo, para a saúde fisiológica e para o bem-estar psíquico do sujeito. Então, por que não lançar a mão dessa ferramenta, desse dispositivo quanto o outro, né? Então a gente vê essa série de excessos, né? E como que isso tem gerado consequências, né, drásticas na vida de certo sujeito, como eu falei, a ponto de levá-lo à morte, né? Então a nossa relação com o mundo, ou seja, também, né, esse segundo fator, né, que nos coloca em uma condição, né, de sofrimento, de desamparo. Nós tivemos aí a gente passou por um processo de período de pandemia, né? A gente tem agora recentemente essa questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? A qual uma situação ali da natureza que não se tem controle sobre essas questões, né? E isso coloca o sujeito numa condição de sofrimento, desamparo muito intenso, né? De como você pensar uma vida que foi construída em um lugar, né? Bens materiais, relacionais, né? Familiares, e em um determinado momento tudo isso se perde. Olha a condição de sofrimento a qual essas muitas pessoas, né, têm enfrentado, né, e produzido uma série de outros de sofrimentos, né, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né, uma série de quadros patológicos advindo disso que o sujeito não tem nenhum controle, né? Josialdo, eu gostaria de descansar um pouquinho aqui a voz. Você poderia falar aqui desse terceiro aqui, das nossas relações com o outro? Tem um comentário também, Renato. Pode colocar de comentário. Raquel deixou aqui, ó. Em consequência disso, vem comparações que geram sofrimento. Foi logo após algumas falas de Joilson. Então é muito interessante nós entendermos que, voltando ao nosso pai, vou chamar Freud de nosso avô da psicanálise, e Lacan, nosso pai, né?
Então, o que Freud deixa bem claro, é que nós percebemos ainda hoje na nossa clínica, é que o sujeito, existe um mal-estar na civilização, e que o sujeito ele não busca somente obter prazer e evitar sofrimento, e evitar o desprazer, mas também ele busca alguma forma, isso que é muito importante entendermos, ele busca também alguma forma de satisfação do desprazer. E isso nós vemos na clínica, muitas vezes no relacionamento, fala de relacionamento no dia a dia do namorado, nós percebemos que tem relacionamento que briga toda hora, é o parceiro sintoma do homem, da mulher, que é essa satisfação nesse relacionamento, mas há um prazer de tudo isso, há um ganho de tudo isso. E aí Freud se dá conta, né, que todo sintoma envolve que uma mescla de prazer e uma mescla de desprazer, da qual o sujeito quer se livrar, né, e ele quer se livrar e por isso ele busca uma análise, mas também percebemos na clínica que há alguma satisfação nesse sintoma, que é o que nós chamamos de gozo, que é muito mais além do prazer. De gozo, quando a gente fala de gozo, a gente está falando de prazer. Porque no gozo não há um jogo de presença e ausência. Porque o gozo ele é pura presença. Né? O gozo é pura presença. Assim como o prazer se satisfaz com um desejo em relação ao objeto que você colocou, esse objeto do desejo, o gozo ele se satisfaz com o real, com aquilo que escapa, com aquilo que foge. Porque gozo, é importante nós entendermos aqui, que gozo e desejo estão do lado diferentes. Porque o desejo é da ordem da falta, na medida em que se deseja aquilo que não tem, aquilo que falta. Né? Já o gozo não. O gozo é o contrário. O gozo é aquilo do outro lado, é aquilo mais além, é o excesso. E aí nós percebemos isso, que na atualidade nós nos deparamos com muitos pacientes que de repente eles estão indo bem, mas de repente parece que ele não quer mais sair daquele lugar. Parece que dali é aquele parceiro sintoma que ele não quer se separar. E aí sai, aí volta novamente. Porque aqui dali também é uma maneira também, a uma identificação, que eu vou chamar de uma identificação com esse sintoma. Há uma identificação com esse sofrimento, com esse mal-estar. A esse gozo, a esse excesso, a esse prazer, né? A esse desejo e essa satisfação nesse sofrimento. E foi isso que Freud percebeu, além do princípio do prazer, e que por trás disso há uma pulsão de morte. Por que eu me gratifico? Por que eu sinto prazer naquilo que me faz sofrer? Por que eu sinto prazer naquilo que eu sinto satisfação naquilo que me faz sofrer, naquilo que me tortura? Porque, por exemplo, numa relação, quanto mais o outro me machuca, mais eu quero. Né? E aí Freud percebeu que, por que isso? Por que há esse prazer no desprazer, essa satisfação no sofrimento? E hoje claro. Nós vemos isso na clínica, né, Joilson? Hoje nós escutamos isso muito de nossos pacientes. E nós percebemos que aí, como já te falei anteriormente, que o mal-estar da civilização, e além do seu princípio, é atual. Claro, As pessoas não querem se ver com o seu sintoma, com o seu mal-estar, e aí eles preferem o quê? Tamponar isso, buscando mecanismos de fuga, amuletos, porque não querem se responsabilizar pelo seu mal-estar. E estão sempre culpabilizando o outro. É o mal do neurótico. O neurótico está sempre culpabilizando o outro. O neurótico está sempre... o neurótico é aquele que ama sempre o seu sintoma. Ele ama o seu sintoma como a si mesmo, porque esse sintoma ele é caro. Né? Então ele ama esse sintoma e ele não quer se separar dele. E muitas das pessoas não procuram um acompanhamento psicanalítico, psicológico, porque esse sintoma, ele se identifica esse sintoma, e esse sintoma ele faz gozar. Né? E aí ele não quer perder isso.
E aí, quando o Freud coloca que né, desse sofrimento que ameaça, essa é a palavra que ele usa, né? Sofrimento que ameaça o sujeito, né? A nossa relação, as nossas relações com o outro, né? Que para ele e para a psicanálise é uma das maneiras mais dolorosas. Né? O filósofo polonês Zygmunt Bauman, né, que trabalhou muito sobre, escreveu muito sobre essa questão, que é um filósofo contemporâneo, sobre a questão dessa sociedade líquida, né? Ele tem um livro sobre isso, que ele aponta, ele investigou justamente quanto que contemporaneamente a nossa relação com o outro, ela é líquida. Né? Ele utiliza essa expressão líquida porque quando você não tem como você colocar aqui na mão e apreender uma quantidade, uma porção de água, né? Ela se esvai, a não ser que você consiga represá-la, né? E a outra característica dessa metáfora é que ela tem essa fórmula, né? Sólida, gasosa, né? E sólida. Né? Então, as nossas relações hoje interpessoais, afetivas, né? Amorosas, elas estão muito frágeis. Né? E isso é uma marca do contemporâneo. Né? A gente a gente consegue, é perceptível, e isso comparece nos consultórios, né? O quanto as pessoas se queixam da impossibilidade de se relacionar com o outro, da dificuldade de lidar com seus colegas de trabalho, com seus pares, com seus familiares. Né? Então, ali está um sujeito e está um outro, cada um com sua falta, com sua falta a ser, né? Com o seu modo muito particular de viver, de sentir. Né? E é nessa perspectiva que é doloroso, porque ao entrar em contato com o outro se mostra em algum momento. Né? O outro poderá vir a lhe decepcionar, a não corresponder às suas expectativas, né? A não ser aquilo que você supôs que esse sujeito era. Né? E aqui, pensando essa questão do eu, né, do eu ideal. Né? Suponho que o sujeito seja aquilo, né, da minha fantasia, pensando aqui especificamente nessa questão amorosa. Em algum momento esse outro se mostra que não é nada disso que eu fantasiei, que eu produzi dele. Né? Então vem a decepção, né, e o quanto que isso produz sofrimento, né? Depressivos, estados ansiosos, dificuldade de se relacionar, de se ligar novamente a um outro sujeito. Sim. Fabíola, a gente ainda tem tempo? Como é que é? Já ficou o horário, Fabíola? Nós estamos chegando às 21h09. É vocês que vão dizer agora, porque a gente pode entrar até nas considerações finais, mas a gente pode, se caso vocês queiram, a gente pode prolongar mais um pouquinho. Tem mais outro comentário. Deixa eu ver Estou aqui. me lembrando dessa questão que o Joyce coloca, né? Tinha um comentário da Raquel, qual foi? Eu não entendi bem. Era uma pergunta? Não, ela colocou assim: em consequência disso, vem comparações que gera sofrimento. Ah, claro, claro. É isso que essa é esse modo muito particular
do sujeito se portar hoje diante da vida, né, do que eu falei, desse autor coreano, né, da sociedade da performance, né, de tratar a sua vida com metas, com uma métrica, com horários, com projetos. Eu preciso estar envolvido em diversos projetos, em diversas atividades, a ponto de do próprio sujeito se sentir mal em um dia de folga, né, de um dia de lazer, de um sábado, de um domingo, né, de se sentir mal, por exemplo, ao estar na praia, né? Então percebe o quanto que agora não é um alguém, não é um alguém que de certo modo tem te demandado a ser um sujeito potente. É você próprio. É você próprio que demanda de si. Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. Mais e mais e mais. E quando você não consegue, você vê o outro colega realizando certas metas, por exemplo, sendo dentro de uma organização, tendo uma promoção, por exemplo, você se sente mal. Você começa a se comparar o que eu tenho e o que esse sujeito tem. O que ele tem que eu não tenho, o que é que eu preciso fazer? Né? Isso é uma marca também no contemporâneo, a gente tem escutado isso, do sujeito não se sentir suficiente diante das suas atividades. Né? A ponto de o sujeito, eu estudo, eu trabalho, eu tenho atividades quando eu chego em casa, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou esposa, né? E eu preciso fazer mais, eu não estou me achando suficiente. Né? Mas como produzir mais com toda essa carga horária? Né? Como eu falei, eu retorno, isso é importante. A ponto do sujeito se sentir mal em um tempo de lazer, que é o momento de desfrutar o ócio, o nada. Né? A ponto de eu chegar num local e em um determinado evento, em uma praia, por exemplo, eu tenho que estar o tempo todo tirando foto para dizer para mim que eu estou existindo e para mostrar para o mundo que eu existo, que eu estou ali, que eu estou vivendo. Esse amor, Maria Rita Kel, ela fala que isso é um trabalho. O sujeito está todo o tempo trabalhando, até no seu momento de lazer. Né? Uma outra coisa que ela fala também, nisso que a gente está falando aqui, é que esse sujeito, em busca dessa felicidade, né, na perspectiva de construir algo, bens materiais, o sujeito ele vai se deparar com a depressão. Em algum momento ele vai se deparar com isso. Né? Porque a carga afetiva ao longo desse processo, né, de realizar mais, de fazer mais, há um desgaste físico, há um desgaste psicológico, a ponto de você não suportar isso que você está demandando de si. Né? O sujeito vai deprimir, o sujeito vai se comparar, vai se sentir incapaz, impotente. Muitas vezes, gente, leva a pessoa nessa compulsão, repetição e se auto-sabotar quando ele não quisesse chegar ao fim. Você me fala da Rita Kel, ela fala um trabalho interessante, e teve um rapaz que ele era muito pobre, e conquistou o alto patamar. Mas aí faltou algo, foi muito algo midiático, rápido, e de repente ele pula do metrô, se suicida. Né? Claro. Eu me lembrando aqui, falando dessa questão narcísica também, nós lembramos do amor, em 1856 a 1939, Freud vai falar do amor analítico e do amor narcísico. E aí tu estava falando sobre essa questão do amor, dessa projeção, nós percebemos o que é que acontece, abrir esse espaço para falar do amor, é que no amor narcísico, nós mesmos nos amamos do outro. Nós amamos o que nós mesmos somos. Eu amo o que eu sou no outro. Eu amo
o que eu fui no outro. Eu amo o que eu gostaria de ser, porque tudo tem a ver com a questão da própria imagem do espelho projetada, né? Desse teu ideal. E aí você falou dessa imagem que todo ter visto, né? Dessa projeção do ideal do eu no outro, esse desejo de ser reconhecido, de ser amado, como um modo também de querer ocupar o lugar do outro, como incorporação também desse traço, né, do outro em mim. Então, tudo isso tem a ver com essa questão dessa sociedade que nós vivemos hoje, essa sociedade, né, que tem passado por esse sofrimento psíquico na atualidade. Né? Claro, Eu amo, claro. nós amamos o que nós somos no outro, nós amamos o que nós fomos no outro e nós amamos o que gostaríamos de ser. São as três formas de amar em Freud. Né? Eu me amo no outro porque o eu é o outro. Porque o amor é a extensão do meu corpo no outro. Né? E nós queremos isso, sempre queremos vestir o outro com a nossa roupagem. Né? Sempre queremos que o outro esteja ali com toque de imagem. E não é assim. E Lacan vai dizer que o relacionamento seria mais feliz quando o sujeito entendesse que o outro também é faltoso. Por isso que amar é dar o que não se tem, alguém que não se quer. E é por isso que é preciso reconhecer que é faltoso para amar. Né? É reconhecer que eu também estou pendente, que eu também sou dividido, que eu também sou castrado. E aí quando eu entendo que o outro, algo falta nele, que o outro não está ali só para tamponar a minha falta, né? Esse desejo de completude, de plenitude, eu acho que todo ser humano viveria melhor em toda a sua extensão. Teria menos sofrimento psíquico para o sujeito, de querer vestir sempre o outro com sua roupa. Né? E não querer tentar também, como Freud diz, querer tentar ser tão bom, mas encarar a vida como ela realmente é. Para mim, eu me calo por aqui. Então, para a gente encerrar, né, o que é que vem ser esse sofrimento? Né? O Freud vai colocar que isso que a psicanálise chama de sofrimento existe enquanto percebemos, né, em nosso próprio organismo. Ou seja, isso que nos afeta. Então, essa série de fatores a qual o sujeito, em algum modo, ele vai se haver, a maneira como isso afeta ele, a maneira como ele vai responder a essa afetação, é o que vem a ser esse sofrimento. Ou seja, a reação, né? A reação, o modo como ele vai responder, como ele vai se comportar, né? Como ele vai tratar isso que afeta, né, o seu psíquico, afeta o seu organismo. Né? A ansiedade é uma questão hoje latente em nossa sociedade. Né? Estudos recentes apontam que o Brasil hoje é o país que mais toma medicação ansiolítica do mundo. Né? Verdade. Em que momento e que fatores, o que aconteceu para que a sociedade brasileira se tornasse uma das maiores consumidoras de medicações ansiolíticas da face da Terra. Né? O que é isso que a gente chama de ansiedade? Né? Algo que, a princípio, é um estado afetivo imanente da nossa constituição humana, se tornou uma patologia a ponto de ser medicalizada, a ponto de ser classificada, a ponto de não permitir alguém sair da sua própria casa, a ir ao mercado, a ir a uma padaria, a não conseguir apresentar um trabalho de fim de curso. Eu acho que as considerações finais é justamente deixar essas reflexões, que de fato era o objetivo propor
propor uma investigação e uma reflexão em torno dessa questão, né? Que não era conceituar, não era dar nomes específicos, a dizer como tratar, o que fazer, mas falar de que isso que a gente chama de sofrimento, que afeta o sujeito, é o resultado de muitos fatores, né? Eu repito, é importante repetir, fatores sociais, fatores culturais, fatores relacionais, fatores afetivos, e o modo como o sujeito se coloca diante dessas questões, né, e o modo como ele responde a tudo isso. Ou seja, há uma responsabilização do sujeito naquilo que ele se queixa. Né? Não é algo alheio a ele, né? É algo que está aí, que precisa ser tratado, né, que há possibilidade de ser tratado, né, que há maneira de ser tratado, né, a possibilidade de procurar um profissional, né, para que se possa tratar de fato isso que o faz sofrer. Fabiola. Muito obrigado, Fabiola. Muito obrigado, José Aldo, pelo convite. Fabiola, muito obrigado pela mediação, tá bom? Muito obrigado a todos que puderam participar também conosco, os comentários também, muito pertinente. Muito obrigado, eu agradeço bastante. Então, gente, estamos chegando mais no término do programa Além do Divã, né, Fabiola? Quero agradecer a presença do Joilson, né, por estar aqui conosco, ter cedido o seu tempo, né, para estar participando nessa... Aqui uma provocação, você também pode colocar a sua opinião, o que você gostaria que nós trabalhássemos na próxima quarta-feira no Além do Divã. Quero agradecer a todos que passaram aqui, a Marco Antônio, todos que estiveram por aqui, né? E agradecer a Fabíola, essa companheira que sempre está comigo todas as quartas-feiras. Muito obrigado, Fabíola. E dizer que o programa Além do Divã é um programa feito especialmente para vocês e por vocês. Sinta-se à vontade para colocar suas opiniões, sinta-se à vontade para dar suas dicas. O que você gostaria o professor Endi também passou por aqui, queria agradecê-la, né? O que você gostaria que nós trabalhássemos? Sinta-se à vontade para opinar, né? E Joilson, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado. Boa noite a todos. E um feliz Dia dos Namorados a todos vocês, né? Fabiola, é com você. Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigada, Joilson, por dispor do seu tempo para estar compartilhando conhecimento sobre psicanálise aqui com o nosso público. E também não é só o público da psicanálise que está aqui, tem pessoas que estão aqui em busca de conhecimento a respeito de melhorar, enfim, sua personalidade, a sua mente, conhecer mais sobre aspectos psicológicos, sobre filosofia também, sobre história, enfim, porque aqui no Divã a gente traz uma conversação sobre diversos temas e, inclusive, sobre literatura, né, José Aldo? Que a gente traz aqui a questão de contos de fadas, enfim. O Divã aborda essas questões porque isso está dentro da sociedade, nos espaços que a gente está, a gente se depara com essas questões. E todas as quartas-feiras estamos aqui, semana que vem nós estaremos aqui novamente. Aguardem a publicação sobre a temática que iremos trabalhar aqui. Temos o curso em andamento, né, que iniciou no mês de fevereiro. Estamos com a previsão de encerrar ele, talvez no final desse mês, bem provável e no mês que vem, né, José Aldo? No mês de julho, a gente encerrar ele. E a partir do segundo semestre já ter outro curso. E você que deseja participar de curso ministrado por José Aldo, fique à vontade para nos procurar, aguardem as publicações que iremos fazer sobre os novos cursos, quais temas serão. Fiquem à vontade para nos procurar, caso desejem participar dos cursos de psicanálise
ministrado por José Aldo. E agradecer a participação de Joilson hoje, já esteve conosco em outros momentos. Obrigado. E aguardamos que Joilson esteja novamente em outros momentos discutindo outras temáticas, né, Joilson? Para ajudar aqui nosso público com mais conhecimento. José Aldo aqui todas as quartas-feiras, também nos cursos que ele ministra, assim como também é professor da Orla, tem curso lá dando aula pela Orla. Enfim, quarta-feira estamos aqui, nos aguarde. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que... Ô, Fabiola, lembrei aqui, nosso venha deitar em nosso divã, né, Fabiola? Verdade. Venha deitar em nosso divã. Verdade. Obrigado. Só lembrando que o nosso público também já está saindo daqui de público para convidado, né, José Aldo? Para vir sentar aqui no divã também. Fique à vontade. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Nada.